O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez chocou os europeus. Os Estados Unidos realmente vão sair da OTAN, mas farão isso gradualmente. Os Estados Unidos planejam reduzir significativamente sua contribuição militar para a Aliança do Atlântico Norte e transferir uma parte considerável da defesa da Europa para os aliados europeus. A revista Spiegel informou isso, citando um briefing fechado realizado na sede da aliança pelo representante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Peter Exeta, para colegas europeus. Segundo a publicação, Washington pretende revisar sua participação no modelo de forças da OTAN e já pediu aos aliados que comecem o quanto antes a compensar as futuras lacunas. Na verdade, foi declarado que os Estados Unidos não apenas vão retirar soldados da Europa, não, mas também vão retirar mísseis, a aviação e a frota da Europa. Mas o paradoxo é que os ministros da defesa europeus já admitiram que nem sequer conseguiram marcar uma reunião com seu colega americano, Peter Hegseth. Lá ficou claro porque a Alemanha e declararam que a Holanda não vai se juntar à Europa. Mais perigoso ainda é que acharam uma forma de burlar a lei dos Estados Unidos para Trump e vão retirar tropas da Europa. E agora, aliás, ficou claro porque a Alemanha e a Holanda estão criando às pressas um novo corpo de exército para proteger os países bálticos. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo para que os algoritmos do YouTube recomendem este episódio para o maior número possível de espectadores. Ficarei grato pelos seus comentários. E inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Então, o Pentágono reuniu na última sexta-feira altos funcionários da OTAN e anunciou a eles um plano de redução das forças dos Estados Unidos na Europa. Como especifica a publicação alemã Spiegel, os Estados Unidos, no âmbito da OTAN, planejam reduzir o número de caças em cerca de um terço, reduzir significativamente a quantidade de bombardeiros estratégicos e também deixar de fornecer submarinos. Também está previsto reduzir o apoio logístico, no apoio com destroyers, drones de reconhecimento e ataque, assim como aviões-tanque. Segundo os participantes da reunião, o sinal da parte americana sobre isso foi inequívoco. A questão é que os americanos decidiram reduzir significativamente seus armamentos e equipamentos na Europa e simplesmente retirá-los. E, infelizmente, esse é um movimento astuto de Donald Trump porque nós já discutimos isso antes. Uma lei foi aprovada nos Estados Unidos no fim do ano passado. Ela proíbe o presidente americano de reduzir o número de tropas, o número de soldados na Europa para menos de 76 mil soldados. Parece que o Trump decidiu, ok, podemos deixar 76 mil soldados, mas simplesmente retirar o equipamento militar da Europa. Mais uma vez são caças, aviões-tanque, bombardeiros, sistemas de mísseis, drones, além dos componentes da marinha. Ao mesmo tempo, Washington deixou claro que vai manter a dissuasão nuclear na Europa, mas quer transferir em maior parte a defesa convencional do continente para os países europeus. E então, o conselheiro de Pete Hegseth explicou essa posição pela mudança da situação global. Na opinião dos Estados Unidos, os aliados europeus já aumentaram os gastos com defesa e são capazes de assumir mais responsabilidade. Para Bruxelas, os planos surpreenderam. Diplomatas europeus esperavam uma transição, mesmo que gradual, mas a escala dos cortes propostos acabou sendo mais ampla. Ao mesmo tempo, parte das capacidades americanas será muito difícil de substituir rapidamente. Se houver déficit de caças, isso pode ser parcialmente compensado pelo fornecimento de F-35. A Bundeswehr, o Ministério da Defesa da Alemanha, deve receber os primeiros desses aviões no próximo ano, enquanto a Polónia já recebeu os 3 primeiros desses aviões. Mas os bombardeiros estratégicos que podem levar armas nucleares são um problema, pois os europeus não possuem esse tipo de aeronave. Além disso, continua sendo problemático substituir os porta-aviões americanos. E, de acordo com a Spiegel, na administração de Donald Trump está sendo promovido o conceito da OTAN 3.0, que pressupõe que os europeus devem, em um curto espaço de tempo, assumir quase toda a defesa convencional do continente. Na aliança, o que está acontecendo já é chamado de momento decisivo. E até o início de junho, atenção, até o início de junho, ou seja, literalmente na próxima semana, e os aliados da OTAN devem apresentar uma proposta para substituir as capacidades americanas. E o novo modelo de distribuição interna de distribuição da carga, Washington espera formalizar já na cúpula da OTAN em julho.
E agora o convidado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já explicou por que isso está acontecendo, dizendo que simplesmente precisamos de tropas em outras regiões. Agora vou trazer um pouco mais de detalhes para vocês. E o briefing para os europeus foi conduzido por Alexander Wells Greene. Para entender, este é o vice de Elbridge Colby e Elbridge Colby é o vice de Pete Hegseth para questões políticas. É exatamente essa pessoa que fez lobby em 2025, por exemplo, pelo desligamento da Ucrânia dos dados de inteligência dos Estados Unidos. É essa pessoa que fez lobby pela suspensão da ajuda militar em 2025. E foi exatamente Elbridge Colby quem naquela época fez lobby pela ideia de não fornecer dados de inteligência à Ucrânia por causa do que as forças armadas ucranianas foram obrigadas a recuar da região de Kursk. Tudo isso foi obra de Elbridge Colby, com seu vice fazendo um briefing para os europeus. Ele apresentou aos presentes números concretos sobre a participação dos Estados Unidos na Europa. A proposta acabou sendo muito mais radical do que os europeus esperavam. Reforço que os europeus esperavam só pequenos ajustes, enquanto os americanos fizeram cortes profundos e impiedosos. Menos 1/3 dos caças de combate, uma redução significativa dos bombardeiros estratégicos, retirada dos 2 porta-aviões que estão atualmente na Europa e, além disso, retirada de todos os submarinos. Além disso, os Estados Unidos removem todos os drones de reconhecimento e reduzem os de ataque. Foi dado um prazo rígido aos europeus. Até o início de junho devem apresentar um plano detalhando como e com o que tudo será feito. Por que tanta pressa? A questão é que nos dias 7 e 8 de julho acontecerá a cúpula anual da OTAN em Ankara, na Turquia. E é justamente nessa cúpula que os americanos querem anunciar um novo modelo de força da OTAN, no qual os Estados Unidos simplesmente se retiram da Europa. Eles querem anunciar isso já em julho. Para os europeus, quase tudo citado acima é um grande problema. Ou seja, novamente, como eu disse, o F-35 ainda pode ser de alguma forma substituído, ou seja, os americanos levam os seus, mas a Alemanha e a Polónia já estão comprando os mesmos aviões para si. Mas no que diz respeito aos bombardeiros estratégicos, olha, os europeus simplesmente não têm esse tipo de aeronave. Ou seja, basicamente eles não têm esse tipo de bombardeiro. Eles não fabricam esses aviões, então se os americanos levarem os deles, haverá problema. Porta-aviões, mesma coisa. Os europeus realmente têm esse problema, Trump estava certo. Eles têm dificuldades. Além disso, os europeus simplesmente não têm e tão cedo não vão ter aviões-tanque, aqueles aviões que fazem reabastecimento no ar. E isso, lembro, é um elemento-chave do conceito de combate da OTAN, que é focado na superioridade aérea. Além disso, esse Wells Greene declarou que, cito, os Estados Unidos estão prontos para trabalhar de perto com aqueles parceiros que estão dispostos a agir rapidamente. E alguns europeus interpretaram isso como uma ameaça indireta de que os Estados Unidos não defenderiam eles em caso de ataque. Curiosamente, na reunião com os chefes dos Ministérios das Relações Exteriores da OTAN na sexta-feira, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, explicou a decisão devido aos compromissos dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, Hemisfério Ocidental e Oriente Médio. E então Rubio disse que é preciso ser realista e, citando, dar aos Estados Unidos a oportunidade de se preparar para um conflito em 2 frentes. Aqui fica a pergunta: quais são esses 2 frontes, Irã e Cuba? Bem, os Estados Unidos, segundo Donald Trump, não pretendem lutar contra a China por Taiwan. Mais uma vez, ou seja, os Estados Unidos, pelo que parece ser o plano da atual administração do presidente, têm 3 zonas operacionais: o hemisfério ocidental, que é justamente onde fica Cuba, a região Ásia-Pacífico, onde estão China e Taiwan, e o Oriente Médio, onde agora está acontecendo a guerra com o Irã. Trump diz: não vamos lutar por Taiwan, e Rubio diz: precisamos de tropas em 2 frentes. A lógica indica uma guerra simultânea com Cuba e Irã. Vale notar que o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, afirmou que em sua recente visita aos Estados Unidos e Canadá não conseguiu sequer agendar reunião com o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. O chefe do Pentágono tinha outras prioridades e foi para uma conferência de segurança em Singapura. Ou seja, um aliado-chave europeu chegou e foi ignorado, disseram que não tinham tempo para ele. Nesse contexto, os europeus finalmente agem. A Alemanha e os Países Baixos decidiram criar um novo corpo americano de reação rápida para defender os países bálticos em caso de invasão russa. O quartel-general do corpo ficará baseado na cidade alemã de Münster. E a principal tarefa do corpo será garantir rapidamente um grande número de tropas. Espera-se que ele possa contar com até 60.000 soldados,
Esse será o segundo corpo de exército da OTAN criado para a defesa dos países bálticos, mas o primeiro focado exclusivamente nos países bálticos. Atualmente, a OTAN tem um corpo de exército com quartel-general em Szczecin, na Polónia, mas ele é responsável também pela Polónia. Em resumo, os europeus finalmente começaram a reagir rapidamente a tudo isso. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais, pessoal.